Na minha opinião, a reforma Congresso se preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, bom dia para todos vocês que nos assistem aqui na Band Mais nesse domingo cedinho. E olá também, bom dia para a Rose Guglielminetti, minha parceira em tudo. Vamos lá, Rose. Bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. E vamos fazer um excelente programa, porque os convidados, ontem. Ixi, daqui, ó. Bom, o nosso primeiro convidado, então, é o ex-ministro da Infraestrutura do governo Collor, João Santana, que lançou recentemente o livro O Estado a que Chegamos. Ai. Bom, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, eu vou começar com uma pergunta para dar uma esquentada no programa. Imagino que o senhor tenha acompanhado aí as discussões em torno da reforma administrativa, que teve o relatório, uma PEC, cujo relatório foi aprovado no final da semana. Como é que o senhor viu essa proposta de reforma administrativa mandada pelo governo e que sofreu algumas mudanças, mas não tantas também? Olha, eu vi, infelizmente, da minha parte, muito decepcionante, não é? Porque eu acho que a gente está voltando atrás em matéria de reforma administrativa. Porque, primeiro, a gente está constitucionalizando, levando uma série de temas que deveriam ser definidos em leis ordinárias, normais, para dentro da Constituição, o que dificultará. E voltando a tomar decisões que já tinham sido superadas juridicamente e na própria sociedade. Há alguns aspectos que parece que avançam, no sentido de retirar definitivamente alguns benefícios que não têm sentido, como, por exemplo, os funcionários terem mais de 30 dias de férias ao ano, mas, de qualquer sorte, a questão, várias outras questões ficaram fora da regulamentação. Há uma amplitude muito grande, por exemplo, do que considerar como funcionários de Estado, né, carreiras de Estado. A questão também da estabilidade é colocada, na minha opinião, de maneira equivocada e frustra, inclusive, a questão de avaliação de desempenho. Então, acho que a reforma, o projeto que ficou, é um projeto que a gente anda para trás, não para frente. O senhor acha que o fato de não ter tido um avanço nessa reforma administrativa, a gente pode colocar na conta dos servidores que são muito organizados ou do próprio Estado que não consegue, de fato, apresentar uma reforma administrativa que olhe a máquina pública como se fosse uma empresa, por exemplo? Olha, primeiro é o seguinte, eu não gosto de colocar a culpa nos servidores, como em geral, achando que os servidores que é o problema do Estado brasileiro. Acho que não é. Os servidores precisam ter um regimento claro, que diga claramente quais são as suas obrigações e deveres. O fato de não avançar, eu acho que primeiro se deve a algumas áreas que estão no Estado, algumas áreas poderosas que exercem o corporativismo de uma maneira exacerbada, não permitindo que as coisas sejam feitas de maneira mais positiva para a sociedade, né? A própria questão da estabilidade e do direito adquirido. Essas áreas, que são sobretudo áreas que estão no judiciário ou nas carreiras jurídicas, teimam em afirmar que a estabilidade é um direito adquirido. Quando o próprio Supremo, não faz muitos anos atrás, já decidiu que contra regime jurídico não há direito adquirido, não é? As pessoas insistem em não ver que o Estado não pode ser um contratante como uma empresa privada. O Estado, quando contrata, há que se dizer isso, não é? O servidor público que entra no Estado, mesmo por concurso público, e vai a uma carreira, ele adere a um contrato que o Estado define, não é? E essas questões jurídicas, que, na minha opinião, já tinham sido superadas há muitos anos, voltam a nos assombrar e faz com que a gente não tenha uma relação mais igual entre funcionários públicos e sociedade. Porque, ao fim e ao cabo, quem pagará? Quem é que paga todos os salários? Quem é que paga todos os custos do Estado? É a sociedade. Então, você não pode ter direitos exacerbados contra a sociedade. E eu acho que, infelizmente, essa PEC faz isso. E o principal,
quando constitucionaliza, por exemplo, a questão da qualificação das guardas municipais e outros elementos de polícia dentro da Constituição, é um equívoco, porque isso tinha que estar fora da Constituição, sendo regulado por leis ordinárias, e para aqueles funcionários que são vinculados aos estados e municípios, esses deviam obedecer legislações estaduais e municipais. Tá bom. O senhor falou sobre corporativismo, né? E tocou agora no ponto da questão das guardas municipais, as forças de segurança, de uma maneira geral, que tiveram aí, quer dizer, a PEC ainda não passou, né, gente? A gente está falando de um relatório que foi aprovado. Sim. E que ainda pode ter alguma coisa diferente no plenário. Mas, de qualquer forma, para mim, isso responde a um momento muito próprio do Brasil, que é essa adesão que a gente vê das forças de segurança ao governo Bolsonaro, que existe aí uma intenção de todos em agradar a esses servidores. O senhor vê assim ou não? Não, eu vejo assim também. Há uma exacerbação dessa questão da segurança, e as pessoas acham que a questão da segurança passa, por exemplo, para dar mais, não digo garantias, porque garantias devem ser dadas, mas para dar mais direitos às pessoas que estão nas carreiras de segurança, né? Eu concordo com você. Eu acho que a gente devia analisar essa questão com mais tranquilidade e ver o interesse da sociedade como um todo na regulamentação dessas carreiras, e não o contrário. Agora, o senhor, como ex-ministro, o senhor trabalhou na máquina, né? E quando a gente olha para a carreira do servidor público, uma das grandes questões é a questão da previdência, né? Fora os altos salários e o custeio dessa máquina, tanto no estado, no município, quanto no governo federal, grande parte do orçamento é para cobrir folha de pagamento e para custear aposentadorias. O senhor acha que o Estado já colapsou nesse caso ou ainda vamos colapsar? Eu acho que já há um colapso, e a prova desse colapso é, por exemplo, quando você... Agora, a gente está vendo isso. Estão tentando buscar recursos para fazer pagamentos de programas sociais, aí, essa Bolsa Brasil que estão querendo fazer, não é? E eles não conseguem arrumar recursos, por quê? Porque o grosso dos recursos estão sendo gastos com custeio, né? Custeios de funcionário, custeios de aposentadoria, etc. Tem uma primeira questão que é, de uma vez por todas, a gente perdeu essa oportunidade, todo cidadão, todo trabalhador, seja ele que trabalha para o público ou privado, deviam obedecer o mesmo sistema de aposentadoria, o mesmo sistema de seguridade. Não é possível você trabalhar com mais de um sistema, como no caso brasileiro, você tem um sistema de aposentadoria do servidor público e um sistema geral. O que acontece é que o setor público não consegue se autofinanciar nesse sistema e o sistema do trabalhador privado acaba subsidiando o setor público. Então, a gente tem uma máquina de Estado que, ao invés de, pela Previdência, distribuir renda, ela concentra a renda. Então, esse é o primeiro passo que a gente deve corrigir, deveria corrigir o mais rapidamente possível. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta comprida, hein? Olha só. Bom, estamos agora aqui, 2021, mas o senhor tem uma dimensão, eu acho que é até anterior a essa, mas eu vou parar lá no governo Collor, quando o senhor foi ministro da Infraestrutura, uma super pasta aí que tinha transportes, comunicações, tudo. No que a gente avançou em termos de infraestrutura? A gente avançou suficientemente para cobrir o que nós necessitamos hoje enquanto país? Olha, não avançamos o suficiente, mas também não pode-se dizer que não se avançou. Se avançou muito, não é? Em alguns estados, bastante aqui no nosso estado de São Paulo, na região de Campinas, a gente vê muito isso. Eu, que sou mais velho que todas vocês e tal, eu me lembro de que quando a gente ia para o interior de São Paulo, o norte, a gente tinha pista dupla até Jundiaí, era só em Anguera, e a pista dupla não chegava nem em Campinas. Hoje nós temos a Anguera, hoje a gente tem Bandeirantes, tem Washington Luiz, pista não dupla, mas 3 pistas de cada lado, ou seja, é uma infraestrutura que avançou bastante, assim como outros lugares. Então, a possibilidade de você fazer com que o privado participe dos investimentos de infraestrutura ajudou bastante. Aí em Campinas, eu participei desse projeto,
infelizmente hoje há alguns problemas, mas ele é um projeto exitoso, o aeroporto de Viracopos, que é o melhor aeroporto do Brasil, está situado em Campinas, tem que ser orgulho dos brasileiros e dos campineiros de ter esse aeroporto. Esse aeroporto é o que é hoje porque ele foi privatizado, mas avançou na infraestrutura. Antigamente nós não tínhamos isso. Então, se avançou demais a infraestrutura, porém, ela precisa de muito mais avanço. A gente vê no caso, por exemplo, que a gente está sofrendo hoje, da energia elétrica. Quanto tempo não se demorou para mudar o modal elétrico e acrescentar mais energia eólica, mais energia solar, mais energia de outros fatores que não a energia hidráulica. Hoje nós estamos sofrendo um sistema por falta de infraestrutura nessa área. Então, precisamos fazer muito. Como a gente tem que fazer isso? A gente tem que fazer isso desonerando o Estado de grande parte dessa obrigação. Voltando o Estado a ser um Estado gerenciador, um Estado que fiscaliza e concedendo ao setor privado para fazer esses investimentos que tanto nos faltam. Então, resumindo a sua resposta, avançamos, mas não avançamos o suficiente. Temos muita coisa a fazer e não fazemos essa muita coisa a fazer na velocidade que se precisa, porque o Estado está estrangulado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao teu livro. A que estado chegamos? A impressão que eu tenho é que esse estado chegamos é uma coisa negativa, né? Dentro do teu ponto de vista e como escritor e um observador, né, da máquina pública, do poder público, a que estado chegamos? Pois é, nós chegamos num estado anacrônico. Eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. Para a gente não voltar lá ao Império, muito longe, nós pegamos aí no chamado regime militar, na ditadura militar, os militares vieram e construíram um Estado totalmente novo, né? Montaram um novo Estado com nova legislação, uma nova Constituição de 67 e montaram essa organização com um objetivo. Naquele momento era o quê? Fazer a política de substituição de importações, avançar na infraestrutura, né? Modernizar o Estado brasileiro. E fizeram isso de acordo com a realidade do mundo na década de 60, 70. Em 80, essa realidade já começou a mudar. Os civis vieram, nós redemocratizamos o país, convocamos uma nova constituinte. Uma constituinte que votou uma série de deveres novos uma série de direitos novos e ninguém pode ser contra esses direitos, todos nós somos a favor, não é? Mas não reformou o Estado. A Constituição de 88 recepcionou a organização de Estado antiga. Então é isso que eu digo que é o Estado que chegamos. Nós chegamos a uma nova Constituição, que foi uma Constituição escrita, infelizmente, olhando muito para trás, mas olhando para o futuro também, com direitos, conquistas como o SUS, mas mantendo os instrumentos de Estado que eram adequados àquela política antiga. Hoje, você não tem instrumentos de Estado para estar adequados à globalização, né? À necessidade de participações, à entrada no Estado de novas tecnologias, porque a própria organização do Estado impede isso, né? Veja, vou dar um exemplo concreto para vocês. Você, no caso da Previdência, você vê essa luta que se tem na Previdência hoje para que todo previdenciário faça a sua prova de vida, certo? Essa questão da prova de vida é uma questão que você remonta à organização do Estado antigo, a legislações, certo? E a regras que estão lá atrás, lá na Lei Orgânica de Previdência, lá atrás. Hoje, para você fazer prova de vida, você podia, qualquer pessoa que esteja na Previdência, qualquer aposentado, poderia fazer essa prova de vida do ponto de vista da internet, usando o mecanismo que tem aí, né? Criando esse algoritmo onde a pessoa, por um celular, por mais simples que fosse, pudesse constatar que estava viva sem precisar ir a uma agência bancária. Isso é inaceitável, é um peso que se coloca às pessoas e não se resolve, né? Ainda para ficar no exemplo da Previdência, quando a pessoa vai fazer o seu pedido de aposentadoria, ela pode entrar, e hoje tem, e até o instrumento já está pronto, né? Tem o Meu INSS, você entra no app, ele normalmente diz quanto tempo você trabalhou, o que você recolheu e o que você precisa para se aposentar. Quando você vai ao posto do INSS, com a certidão emitida pelo Meu INSS, pela própria Previdência, o que o funcionário pede para você? Que você comprove todas as suas contribuições. Voltou para trás, né? Quando eu digo o Estado que foi recepcionado, é esse Estado, é essa regra de Estado que não funciona mais nos dias de hoje. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso que a gente tem, que combater. A gente não pode ficar querendo atingir objetivos modernos usando estruturas antigas.
Então, hoje a gente tem um Estado que tem que trilhar uma corrida de Fórmula 1 extremamente moderno com carros movidos a carburador. Não vai funcionar. A gente precisa reformar esse Estado e o modo de fazer as coisas. Porque é muito mais, não é só deixar de fazer coisas. Tem coisas que o Estado não pode deixar de fazer. O Estado tem que continuar a previdência, educação, saúde, uma série de questões essenciais ao Estado. Mas o Estado não pode querer fazer as coisas da mesma maneira que fazia. Nós temos que trazer para dentro do Estado, notadamente nas áreas sociais, produtividade. Eu não posso ter um sistema de saúde como eu tenho hoje, onde, por exemplo, até hoje nós não temos protocolos de atendimento e de ação de saúde que deveria ter em toda a estrutura do SUS. Tem alguns, mas é insuficiente. Não é? Eu sempre penso que talvez se tivéssemos, nós também teríamos um sistema público melhor, né? Porque isso representa economia, isso representa agilidade, né? Quem sabe a gente até está dimensionado para prestar um bom serviço e não consegue por causa disso, né? Não, veja, eu sou insuspeito para falar do SUS porque eu sou uma das pessoas que redigiu a lei do SUS, tá? Que foram duas medidas provisórias em 1990. Uma primeira, depois uma segunda, que melhorou a primeira. Então, eu considero o sistema uma coisa fantástica, muito interessante. Ele tem uma certa base junto com o National Health Service em inglês, está perfeito. No entanto, para que ele funcione, você precisa ter produtividade dentro desse sistema. Né? Então, aí muita gente diz, mas João, a saúde ficou muito cara. Eu não tenho dúvida. Em algumas áreas, a saúde ficou cara porque atingiu tecnologia, atende doenças muito mais complicadas, exames muito mais complexos, etc. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de amígdala, a cirurgia de amígdala hoje é muito mais simples do que era há 50 anos. Se os protocolos estiverem estabelecidos, a gente pode fazer essa cirurgia mais vezes de forma mais barata. E não é impossível. A gente olha muito para a China, vê o que a China fez. Hoje, o Brasil tem que olhar o que a Índia está fazendo. Na área de saúde, a Índia está dando show com inserção de produtividade no sistema estatal de saúde. Por exemplo, as cirurgias normais, as cirurgias, vamos chamar assim, nunca é corriqueira, mas vamos dizer assim, que acontece com mais frequência na área cardíaca, na Índia, elas são muito mais baratas, não posso nem dizer que as brasileiras, mas muito mais baratas que as cirurgias processadas nos Estados Unidos, em centros de excelência como Houston, e com percentual de resultado tão boa quanto. Não é? É isso que o Brasil deveria procurar no setor público, produtividade. Mas eu não consigo estabelecer produtividade se, por exemplo, como essa reforma que fez hoje, né, joga para um segundo plano a avaliação de desempenho do funcionário. Pois porque se tem estabilidade... É um problema. É isso que eu ia colocar. Como por produtividade, quando você tem uma estabilidade e você não avalia o retorno do funcionário pelo qual ele foi contratado. Porque a maior reclamação que a gente tem dos gestores é que é quase que assim, insano você conseguir exigir uma produtividade. Porque quando você está numa empresa, se você não dá o retorno, você é demitido. Bom, no serviço público não é assim que acontece. Não, ainda o Estado é processado. E aí esse é um problema, não é? Nós temos que fazer com que a questão de desempenho ocorra e ocorra em todas as áreas. Veja, o setor que mais avançou nas últimas décadas no mundo, na economia mundial, é o setor de prestação de serviço. O Estado nada mais é que uma grande máquina de prestação de serviço. É um absurdo o Estado brasileiro não estar muito mais informatizado, muito mais adequado a técnicas modernas de prestação de serviço, como é hoje, do jeito que está. Né? Precisamos colocar produtividade, não é difícil fazer isso. E produtividade, eu não quero também que coloque só produtividade para o chamado Barnabé, para o chamado funcionário público mais simples, que está mais próximo à população. Tem que colocar produtividade no judiciário. No judiciário. Vá aos Estados Unidos e verifique, experimente um juiz ficar com um processo na gaveta por 2, 3 anos porque pediu vista e não decidiu esse processo. Vá nos Estados Unidos e vê se isso acontece.
Não há hipótese. Aqui até o nosso Supremo Tribunal Federal é assim, fica às vezes uma década sentado em cima. Bom, exato. mas... Nós tivemos um exemplo, por exemplo... Oi. Não, pode concluir. A gente vai ter que encerrar a entrevista, mas queria ficar o dia inteiro aqui. Não, tá bom. Não, só ia dizer que a gente teve um exemplo recente que foi a questão do direito à moradia, ao judiciário, que ficou por anos, certo? Sim. Com pedido de vista na gaveta de um dos ministros. Né? Então, isso não pode ocorrer. Isso. Não pode ocorrer. Olha, ministro, eu quero agradecer muito a participação aqui no Bastidores da TV da Band+. É um prazer. E dizer que é sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, um prazer, Zezé, um prazer, Rose, um abraço a vocês, um abraço a todos os telespectadores e até uma próxima vez. Abraço. Abraço, obrigada. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta com o Guilherme Braidotti Filgueiras, ele é consultor associado da LECLAW e vai analisar o cenário econômico atual para a gente. Esse tem sido um assunto recorrente, mas não tem como fugir desse tema, né, Rose? Não tem, Zezé, e principalmente nessa semana. E nós tivemos tanto questões internas como externas, com a história da China, daquela empresa imobiliária que está Evergrande, que está ameaçando aí, ou pelo menos assustando todos os países, né? Exato. Bom, então vamos pro break e não vão embora, fiquem aí, tá bom? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora, como eu havia dito a vocês, a gente vai falar de um assunto considerado queixo duro, que é a tal da economia. E quem vai conduzir a gente por essa mata fechada é o Guilherme Braidotti Filgueiras. Ele é consultor associado da LECLAW Consultoria Tributária. Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos assistindo. É um prazer falar com vocês. Bom, Guilherme, estou aqui em dúvida, não sei por onde que eu pego o gato. Dizem que se você não quiser ser muito arranhado, nunca pegue pela barriga. Mas, assim, é o seguinte, eu vou começar lá do comecinho da semana passada, que a gente acordou com um susto danado, assim, a Bolsa acordou e depois ficou sabendo que a coisa era até mais séria, porque a Bolsa caiu, o dólar subiu, por causa de uma empresa que a gente nunca tinha ouvido falar, uma tal de Evergrande, chinesa, uma construtora aí, empreendedora, né? E eu falei, gente, mas o que nós temos a ver com essa tal dessa Evergrande, que eu nunca ouvi falar? Quando teve a história dos bancos, nós dissemos, bom, esses daí a gente sabia, né? Lehman Brothers, mas por que a gente tremeu tanto por causa dessa empresa chinesa, o Guilherme? Zé, essa é uma excelente pergunta. Você falou que não queria pegar o gato pela barriga, mas você foi direto na barriga do gato mesmo aqui, viu? Então, o risco da gente ser arranhado é grande, mas vamos lá. Cada vez mais, a gente tem ouvido no mercado econômico mundial que nós vivemos em um mercado completamente globalizado. Quer dizer, os impactos de uma ação econômica, de uma ação política lá do outro lado do mundo produzem efeitos aqui de maneira direta, né? De outro lado, a gente também costuma ouvir com bastante frequência da população em geral aqui no Brasil, assim, poxa, por que eu tenho que me preocupar com o aumento do dólar? Eu nunca vou comprar dólar na minha vida, eu não vou viajar para fora, eu não tenho nenhuma empresa. De fato, porque as pessoas não entendem o quão interligados nós estamos com todo esse mercado mundial econômico. E a questão da Evergrande é, de fato, uma questão muito séria, porque a Evergrande é uma empresa do setor imobiliário chinês, hoje a maior empresa do mundo, e que nos últimos anos cresceu de uma maneira muito desorganizada.
Você sabe, Zezé, que os mercados econômicos mundiais têm sempre muito medo desses crescimentos, principalmente depois da crise de 2008, com o tal do Lehman Brothers explodindo a crise do subprime, que você citou muito bem agora. Porque sempre que uma empresa muito representativa no mercado econômico mundial cresce de maneira desenfreada e de maneira desorganizada, todo o mercado nacional depende daquela empresa e quando a bolha explode, essa problemática não fica só no campo e no colo da empresa. Ela respinga em todo o país e, no caso da Evergrande, respinga em todo o mundo. Por alguns motivos. Primeiro, porque uma eventual quebra da Evergrande, e a gente já vai explicar por que ela pode quebrar, uma eventual quebra da Evergrande tem um impacto direto no dólar. Essa é uma primeira coisa muito impactante para a gente, porque se o dólar sobe, e a gente aqui no Brasil, convenhamos, não aguentamos mais ver o dólar subir, mas se o dólar sobe, a gente tem uma puxada da corda da inflação, mais do que ela já está sendo puxada ultimamente. Além disso, o Brasil ele é um país profundamente dependente do preço das commodities, né? A gente, infelizmente, nos últimos anos, deixou de investir na indústria e na infraestrutura nacional brasileira e se tornou dependente de commodity. E alguma dessas commodities tem a ver com o mercado de construção civil, como, por exemplo, as commodities metálicas, como ferro, aço, alumínio, cobre. E com essa desvalorização, inclusive mineradoras são desvalorizadas. Aqui no Brasil nós temos importantes mineradoras que fazem parte da composição econômica da nossa Bolsa de Valores, da geração de empregos e que certamente seriam impactadas por isso. Resumo da ópera, para não tomar muito o tempo do nosso ouvinte. A Evergrande cresceu e cresceu de uma forma desorganizada. A dívida dela explodiu. Ela chegou em um momento em que a receita não é mais suficiente para pagar a dívida. Está tentando fazer alguns acordos. Então, ontem surgiu uma notícia que amenizou um pouco a situação de um acordo de juros, de alguns juros que ela tem que pagar, deveria pagar hoje, ela estendeu um pouco esse prazo. Mas a situação ainda é muito crítica. A China, inclusive, ontem disse que é muito possível que o Banco Central Chinês tenha que intervir nos minutos finais. Inclusive, parte dessa intervenção já aconteceu. O Banco Internacional Chinês já colocou alguns bilhões de dólares no mercado imobiliário chinês para tentar regular um pouco essa situação. Se a Evergrande quebrar, a nossa bolsa, tenha certeza, vai cair mais um pouquinho ainda. Porque vai afetar commodity, vai afetar aço, vai afetar cobre, vai afetar alumínio, vai afetar mineração. E, por exemplo, a Vale, que é uma grande mineradora do Brasil, vai ser afetada diretamente por esse balanço que a Evergrande pode trazer para o mercado econômico mundial. Guilherme, a Evergrande, ela acabou entrando nessa problemática toda por conta de gestão ou porque ela entendeu que o governo não iria fazer tanta interferência ou não se preocupou com o governo? Qual que foi o problema da Evergrande? Na verdade, a Evergrande é fruto de uma série de problemas juntos, tá? Primeiro, porque o setor imobiliário da China, Rose, ele é um mercado e é um setor muito complexo. Primeira coisa, porque esse mercado tem uma importância bastante representativa no PIB chinês, quase 12%. É muito comum na China, por exemplo, que nós vejamos construtoras como a Evergrande, grandes incorporadoras imobiliárias, sendo contratadas para construir cidades que nem têm ocupação ainda. As cidades que são totalmente planejadas. Inclusive, se o nosso telespectador, se o nosso ouvinte olhar, são as chamadas cidades fantasmas da China. Tem cidades assim com infraestrutura melhor do que as maiores metrópoles do Brasil, sem nenhum morador. Né? E esse crescimento chinês é um crescimento que aconteceu nos últimos anos com muito crédito e alavancagem das empresas. Então, a partir dessa alavancagem, as empresas naturalmente têm um crescimento de dívida. Né? Eu tenho que me alavancar, eu tenho um faturamento muito bom, uma receita muito boa, mas ela pegou muito empréstimo. Qual é o problema? O problema é que, mais recentemente, os imóveis na China e no mundo começaram a ficar mais caros.
E o governo começou a enxugar, a restringir, a amarrar o crédito. Então, de um lado, essas empresas estavam muito alavancadas, de outro lado, as pessoas que precisam de crédito para comprar, porque não é banal você chegar num apartamento, vamos falar aqui do Brasil, na nossa realidade, e pagar à vista lá os seus 200, 300, 400 mil reais, você precisa de crédito. E com esse enxugamento do crédito, as pessoas têm menos acesso aos imóveis e tendo menos acesso, a dívida que já era muito alta é uma dívida que vai piorando, porque ele tem que se alavancar mais, não consegue pagar e isso vira uma bola de neve gigantesca. Para simplificar, é um pouco esse o motivo da grande crise da Evergrande que está nos afetando, viu, Rose? Bom, Guilherme, a gente, assim, a China, né, nos últimos 30, 40 anos, teve assim, um movimento de migração do pessoal do campo para as cidades, que é uma coisa de louco, coisa de 1 bilhão de pessoas, né? Deixaram o campo e foram para a cidade. Xangai, hoje, o imóvel lá diz que é o preço do imóvel em Nova York, um absurdo, né? Assim, me assusta até. Mas, assim, essa construtora, ela é tão grande assim, porque a gente teve aqui no Brasil uma Encol, por exemplo, que faliu e que fez cócega no mundo, eu acho, né? Mas ela movimenta, assim, tanto dinheiro que pega dinheiro dentro da China e também no exterior? Essa é uma ótima pergunta, Zezé. Algumas questões importantes. Primeiro, que é importante dizer que todo o capital do mundo é um capital hoje integrado. Essa questão de dinheiro da China ou de dinheiro dos Estados Unidos, isso existe cada vez menos no mundo, porque os capitais mundiais eles são cada vez mais integrados. Isso é uma primeira coisa importante. Quer dizer, um dinheiro que a gente acha que é só chinês, na verdade, tem interferência em uma série de outros países pelo mundo. Agora, a sua pergunta é muito boa, porque, de fato, a Evergrande está alocada em relação ao seu crédito muito no governo chinês, perdão, no mercado chinês. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na crise de 2008, na crise do subprime, que é uma crise norte-americana, mas que tinham bancos lastreados em investimentos em todo o mundo. Então, essa é uma importante diferença. A Evergrande tem grande parte da sua dívida lastreada nos bancos chineses. Qual que é o grande problema? A China não é mais o que ela era há 30 anos atrás. Uma quebra do mercado chinês, principalmente o mercado imobiliário, tem um impacto econômico mundial gigantesco. Para tentar traçar um paralelo, na crise de 2008 do subprime, do Lehman Brothers, que você citou agora há pouco, quando os imóveis começaram a dar problema e essa bolha explodiu, logo, inclusive, na eleição lá do presidente Barack Obama, que inclusive usou essa crise como motivo para se eleger, com o famoso Yes We Can, enfim. Nessa crise, nós tivemos os Estados Unidos para recuperar e investir o mercado americano, injetando trilhões de dólares no mercado, que na verdade foram pagos por todo mundo. Porque esses bancos tinham lastro no mundo inteiro. Por quê? Porque a moeda do mundo hoje é dólar. Quer dizer, se os Estados Unidos imprime dólar, quem paga essa conta é a China, é a Índia, é o Brasil, é a Rússia, é a União Europeia. E a China, Zezé, cada vez mais exerce esse papel de liderança econômica mundial no mercado. Principalmente porque, embora a moeda do mundo ainda não seja a moeda chinesa, seja o dólar, a China tem reservas de dólar gigantescas. Então, de fato, embora ela tenha lastro no mercado chinês, não tenha dúvidas que isso vai se espalhar pelo mundo inteiro e a gente vai pagar um pouco dessa conta também. Bom, Guilherme, agora, eu posso ir para os juros ou você ainda quer falar da Evergrande? Não, quero falar do Brasil, na verdade. Então, Guilherme, vamos passar para os juros? Então, nós tivemos aqui, nessa semana que passou também, um aumento aí de 1 ponto percentual dos juros. O que eu ouvi? Eu ouvi que isso tem tudo a ver com a inflação, e isso é o aspecto mais claro dessa medida, mas também
a outra explicação foi que o Brasil passa por uma queda de confiabilidade do mercado e o jeito agora de pegar dinheiro é pagando um juro mais alto. O que pesou mais, se é que essas duas coisas tiveram peso nessa decisão do Banco Central? Olha, esse é um tema mais espinhoso do que o primeiro. Então, a gente tem que tratar de algumas questões aqui, Zezé, que são bastante importantes. Então, o Brasil passa por um momento de crescimento inflacionário. Isso está dado. Quer dizer, nós sentimos um aumento de juros agora, com a grande explicação, como você citou, em relação ao aumento da inflação. Esse aumento de juros foi profundo, embora tenha sido esperado, foi um aumento de juros profundamente criticado pelos agentes econômicos do Brasil, por alguns motivos. Primeiro motivo importante, porque muito se diz sobre qual é a origem da inflação no nosso Brasil. Então, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, a gente fala muito em inflação, mas para trazer isso para a prática, o que é inflação? Inflação é quando o arroz que você compra no mercado está mais caro. É quando a carne que você compra no açougue está mais cara. Citei esses dois exemplos porque são exemplos bem típicos e que a pessoa vai reconhecer na hora. Quer dizer, a gente nunca teve uma carne tão cara no Brasil e a gente nunca teve um arroz tão caro no Brasil. Isso é inflação, é quando os produtos encarecem demais. A gente não vai entrar muito na técnica disso, mas esse é um conceito bom para o nosso ouvinte entender. E uma das formas de segurar a inflação é tirar dinheiro do mercado. Como assim? Como tirar dinheiro do mercado? E parece complexo, mas não é. Porque se entende que um dos motivos das crises inflacionárias no mundo é quando o mercado tem muito dinheiro, quando as pessoas têm muito dinheiro para comprar, mas a indústria e o comércio não têm muito produto para vender. Então pense o seguinte, se eu entro numa loja para comprar uma caneca e essa caneca custa R$1, eu compro essa caneca por R$1. Se entram 10 pessoas para comprar uma só caneca, o comerciante vai pegar essa caneca e vai jogar para R$10, porque ela é muito mais disputada, ou seja, eu tenho só uma caneca para 10 pessoas e isso gera inflação. O que os mercados fazem para resolver esse problema? Eles aumentam juros. Porque com juros aumentados, você encarece o crédito, para explicar para o nosso ouvinte, você encarece empréstimo, você encarece o crédito no mercado, as pessoas têm menos acesso a dinheiro e isso tira dinheiro do mercado e diminui a inflação. Qual que é o grande problema? O problema é que muito se diz que a inflação no Brasil não é causada por conta do crédito. Nós temos dois motivos básicos de geração de inflação no Brasil hoje. Primeiro, a energia elétrica. A energia elétrica puxa a inflação lá para cima, nós estamos à beira de um colapso energético, todo mundo sabe disso. Nós tivemos uma live hoje do presidente da República pedindo para as pessoas apagarem a luz, não usarem elevador, porque vai dar problema. E ele disse, olha, a gente sabe que vai ter problema. Então, a energia elétrica está pegando a nossa inflação e puxando lá para cima, a energia está muito cara. E segundo, é um problema cambial, é o problema do dólar. Porque nós estamos, desde o começo da pandemia, com um profundo processo de aumento do dólar, de aumento do câmbio por conta da desvalorização do nosso real. Guilherme, como assim? Por que o dólar aumenta a inflação? É muito simples. O dólar aumenta, o teu petróleo aumenta, que é a gasolina que você coloca no teu carro. O trigo aumenta, que é utilizado para fazer o pão, a massa que você come. Aumenta a soja, aumenta a carne, porque é melhor vender para fora do que vender para o Brasil, porque para fora o dólar é maior, então compensa mais vender para fora. Ou seja, parece que nesse momento esse aumento dos juros não vai resolver o problema. Porque o governo aumenta os juros para tirar dinheiro do mercado, para tirar dinheiro das famílias, aumenta o custo do empréstimo, aumenta o custo do capital, mas a energia continua cara e pior, o dólar vai continuar subindo. Tanto e aí eu prometo que eu termino essa parte, que nós tivemos, desde o começo da pandemia, uma série de aumentos de juros. Nenhum desses aumentos resolveu. O dólar hoje é muito mais alto do que era um ano atrás, né? Então a gente continua tirando dinheiro do mercado e a inflação continua subindo. Você acha que a instabilidade política, Covid, ajudaram a chegarmos nesse patamar que o Brasil está, nessa questão da inflação, do dólar alto? A que você atribui e se você tem uma perspectiva positiva na economia para o ano que vem? Por que eu estou perguntando isso?
Ontem, eu e a Zezé, a gente entrevista várias pessoas, tanto no programa de rádio quanto na TV, sobre a economia. Quando nós entrevistamos especialistas, eles fazem uma análise técnica, falando sobre o dólar, falando sobre a instabilidade. E quando você entrevista algum empresário que tem aí, de repente, uma certa afeição, vou chamar de afeição, uma afinidade, melhor essa palavra, afinidade com o governo, ele diz que está recuperando, que as coisas, e tem uma visão positiva. Afinal de contas, qual é o diagnóstico do nosso país hoje na economia? Estamos, de fato, afundando ou não? Ai, Rose, essa talvez seja a pergunta mais importante até agora, porque nós temos tudo isso que a gente está falando caminha para a resposta assim, Guilherme, vai melhorar ou não vai melhorar? A carne, ano que vem, vai estar mais barata ou não vai estar mais barata? Eu vou conseguir comprar um carro popular a R$80 mil ou a R$50 mil? E tudo isso gira em torno da sua pergunta. Então, nós temos algumas questões. Primeiro, é claro que a Covid tem um impacto importante nisso. Agora, é importante dizer que a Covid é uma pandemia mundial, não é uma pandemia brasileira. E o real é a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo. Quer dizer, alguma coisa aconteceu no Brasil que não aconteceu na Índia, que não aconteceu na China, que não aconteceu na Rússia, que não aconteceu nos Estados Unidos e na Argentina. A moeda da Argentina desvalorizou menos que o nosso real e nós somos, sabidamente, uma economia muito mais forte do que a economia argentina. Quer dizer, tem algum elemento interno que não é exatamente a Covid, embora, obviamente, a Covid tenha muito impacto nisso. Bom, que elemento interno é esse? São vários. Primeiro, o Brasil, e a gente sabe disso, tratou muito mal a Covid e demora muito mais para sair dessa onda de Covid. A gente teve ontem, desde muitos meses, um pequeno aumento de novo da perspectiva de morte de Covid, o que já traz um susto para a gente. Então, essa é uma primeira coisa, o Brasil lidou muito mal com isso. O segundo, o empresário e o investidor internacional têm muita insegurança em investir no Brasil, porque nós somos um país de completo descontrole fiscal, financeiro, político e jurídico. Nós não temos nenhuma espécie de segurança nessas 4 frentes que levam o investidor a confiar no Brasil. Então, a gente aumenta a Selic dizendo o seguinte, olha, venham para o Brasil porque aqui os juros é mais caro. O investidor americano, coloca o dinheiro no Brasil porque aqui eu te pago 6,25% ao ano. E ele prefere não colocar o dinheiro no Brasil e colocar dinheiro num país que paga 1% ao ano porque ele não confia no Brasil. Outro elemento para isso, Rose, nós estamos debatendo muito, e vocês certamente trataram disso nos últimos meses, sobre a tal PEC dos precatórios. O governo tem muito medo de não conseguir pagar os precatórios no ano que vem. E aí ele está tentando pegar os precatórios e tirar do teto de gastos, porque ou ele paga precatório ou ele mantém o teto, e as duas coisas podem virar uma bola de neve gigantesca. Como é que o investidor vai colocar dinheiro no Brasil se não sabe se o Brasil vai pagar a dívida pública no próximo ano? Quer dizer, vai dar calote, né? Vai dar calote. Zezé, é disso que a gente está falando. Quer dizer, a gente está dizendo que o Brasil, que até alguns anos atrás era a 8ª maior economia do mundo, hoje está dizendo que talvez não pague a própria dívida no ano que vem. E a palavra que você usou explica bem isso. Nós estamos à beira de um calote público. Veja, eu não estou nem debatendo se é certo ou se é errado a PEC dos precatórios. Existem muitas divisões sobre isso, eu não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, nós estamos em um governo que não tem ideia do que está fazendo. Porque, para dar outros exemplos práticos, semana passada, vocês conversaram com o Paulo Pereira, que trabalha aqui conosco também no escritório, e vocês falavam sobre o imposto de renda. Há uma semana atrás, a gente estava discutindo a reforma do imposto de renda. O governo traz uma proposta de aumento de tributação de 20% sobre dividendo, no mesmo dia ele passa para 15%. Sem nenhum estudo, sem nenhum critério, de repente 15%. Uma semana depois, nem se fala mais nisso. Uma semana depois, a gente está falando do aumento do IOF, que surgiu da noite para o dia, porque, de repente, o governo disse que precisa custear o Bolsa Família, o que nem é verdade, porque o secretário Funchal disse ontem que esse dinheiro não vai ser custeado para o Bolsa Família, não vai ser para custear o Bolsa Família. Quer dizer, como é que o investidor internacional pode colocar dinheiro no Brasil sem saber se o Brasil vai aumentar tributo ou não vai aumentar tributo, sem saber qual é o futuro da atividade imobiliária, sem saber se o Brasil vai pagar a sua própria dívida? Mas um exemplo eu prometo que eu encerro. Hoje, uma pessoa que vai fazer um empréstimo para comprar uma casa amanhã,
vai pagar uma alíquota de IOF, por exemplo, muito maior do que pagaria uma semana atrás. Quer dizer, que tipo de previsão e segurança é essa? Então, de fato, Rose, essa imprevisibilidade, essa insegurança jurídica tem muito impacto no Brasil e é importante dizer, isso impacta o bolso do consumidor, das pessoas, principalmente da classe pobre. Ah, mas porque a bolsa vai aumentar, eu não tenho dinheiro na bolsa. Quando isso acontece, eu sempre gosto de dizer isso. É a carne que está mais cara, é o arroz que está mais caro, é o transporte que está mais caro, a gasolina que está mais cara. A gente sente sempre isso na nossa pele. Ai, Guilherme, nossa senhora, tá bom. O domingo eu não sei se vai ser lá uma Brastemp, mas assim, eu acho que não, porque eu fiquei assim meio amargurada. Mas eu quero te agradecer muito por ter falado aqui conosco, foi ótima a entrevista. Eu acho que deu para todo mundo saber que economia é chata, mas às vezes, depende de quem está falando de economia, ela pode ser até fácil de entender. Obrigada, Guilherme. Zé, eu que agradeço. Espero que agora no almoço de domingo os nossos ouvintes possam esquecer um pouco dessa conversa para almoçar em paz, pelo menos, não ficar brigando com a família. Então, bom dia para todos vocês. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigada mesmo. Bom dia. Bom, Rose, vai lá comer seu churrasco de colchão duro. E churrasco é ovo, o ovo também tá caro, né? Mas, depois eu vou te ligar para te passar umas receitinhas que fica o omelete fica bom, dá uma mudada na cara dele. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo, é coisa bem rápida e a gente volta já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E agora eu quero trazer um assunto que a minha amiga Rose Guglielminetti adora falar: Covid e vacinação. Rose, então o Ministério da Saúde, ele voltou atrás e liberou a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Como é que você viu essa decisão aí do Ministério, Rose? Zezé, a decisão de suspender o agendamento, né, para vacinação para esse público, para mim foi um desserviço que fez a nação brasileira, como o governo federal tem feito um desserviço em relação a essa questão da Covid. Por quê? Porque quando você suspende uma vacinação, você traz uma dúvida, você coloca em dúvida todo um planejamento de imunização, né? A segurança, na verdade, da vacinação. Então, assim, porque a gente sabe que no Brasil se trabalha muito com essa questão, dizendo, olha, a vacina, você tomou vacina, mas você continua infectado, você tomou vacina, você continua doente. Obviamente, a gente tem conversado com infectologistas e eles têm dito, gente, a vacina não vai te impedir de pegar o vírus. Só que se você pegar o vírus, você vai ter uma doença com uma menor gravidade, né? A possibilidade que você tem de sair dessa com vida é muito maior. E uma prova, Zezé, que nós temos são os índices hospitalares, tanto de internação quanto de UTIs exclusivas para paciente com Covid. Nós tínhamos em março mais de 400 UTIs para Covid aqui em Campinas, com fila de espera de mais de 200 pessoas esperando por um leito. Hoje, nós temos menos de 100 leitos de UTI em Campinas para pacientes com UTI e sem fila de espera, ou seja, o número de pessoas que estão precisando de internação é muito menor do que no auge da pandemia. E o reflexo disso, e por que isso aconteceu? Por conta da vacinação que começou no Brasil em janeiro. Nós temos bastante gente aqui vacinada em Campinas. Por exemplo, nós temos mais de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose, Zezé. Bom, que legal. A gente vai para o intervalo. É rápido e a gente volta já para falar sobre a reforma eleitoral que foi aprovada e foi para sanção presidencial. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder. E eu falei que a PEC da reforma eleitoral foi para sanção. O que é isso? Tô louca.
foi para promulgação, gente. Quando é PEC, não tem essa, não tem presidente que vai lá e sanciona o projeto. É promulgado. O presidente não tem nada a ver com isso. E, Rose, algumas mudanças aí feitas em relação ao que a Câmara tinha entregue ao Senado, eu gostei. Uma delas é a história não vai ter coligação, né, Rose? Porque a volta da coligação era indecente. Você não acha? Eu acho, Zezé, acho que o Senado acabou sendo um pouquinho mais sério, né? Mas eu fiquei surpreendida, Zezé, porque eu achei que o Senado ia segurar um pouco mais a reforma. Mas como a gente sabe que a reforma tinha interesse, né? Essa PEC tinha interesse também dos deputados e senadores, acabou aprovando rapidamente, né? Eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, mas ok. Mas só de não voltar, Zezé, as coligações já é um avanço, né? Os distritos ou distritão, que foi tão comentado no começo do ano também, nem chegou a entrar, né? Então, é isso, Zezé, eu acho que... Foi cortado, né? Foi cortado. Então, assim, eu acho que beneficiou, é uma reforma que beneficia principalmente os políticos, os candidatos, Zezé. Assim, olha, algumas coisas... essa história do distritão, de fato, era indecente, né? Aí eram os candidatos mais votados, eram aqueles que iriam, e a gente temia muito que isso levasse só celebridade para os nossos legislativos, né? O Senado ter barrado a volta das coligações, eu achei fantástico, e eu acho que agora tem que valer mesmo essa história da cláusula de barreira. É o seguinte, cara, quer ter fundo eleitoral, quer ter, tem que ter voto. Dinheiro, consegue voto, tem que ter voto, né? Entre a população, tem que ter laço político, alguém, né? Represente alguém, né, Rose? Porque a gente sabe que muitos partidos, eles só são montados, eles sobrevivem e são protagonistas só em anos eleitorais, né? Então, isso tem que acabar, né, Zezé? Esses partidos que servem de língua de aluguel, Zezé. Isso, exatamente. Bom, gente, com isso a gente encerra o Bastidores de hoje. Eu desejo a vocês um ótimo domingo e espero vocês na próxima semana para a gente discutir mais temas. Um beijão para todo mundo. Rose, obrigada. Um beijo. Tchau. Bom domingo. Beijo, gente. Tchau, tchau.